Boa noite. Vamos chegando. Vamos mandando este aviãozinho. Estamos ao vivo, segunda-feira, 7h30 da noite. Como de costume, iremos falar sobre um tema que tem a ver com as nossas emoções e como a gente pode atuar com os óleos essenciais nas nossas emoções, tá? Nossa, gente, eu não sei se eu tô vermelho ou se é esse filtro aqui. Tá engraçado. Boa noite para quem tá chegando aí. Boa noite, boa noite. Quem puder mandar um aviãozinho pros amigos para fazer mais gente assistir essa live e que cada vez mais ela possa ser divulgada, que possa atingir amigos que estejam precisando de ajuda. Sempre tem alguém aí que tá precisando de uma ajudinha a mais. Quem sabe essa não é a palavra que a pessoa estava precisando ouvir, não é? Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Hoje estamos ao vivo para falar de um tema muito interessante, que é uma coisa que acontece com muita gente e às vezes a gente se perde porque a gente não percebe que a gente está agindo por conta disso. O que eu tô falando? Eu tô falando daquele vitimismo, daquela situação que a gente se coloca ou daquela maneira como a gente se sente perante a vida. Então, às vezes, a gente acha assim, olha, tal coisa acontece na minha vida, porque a vida é isso, porque meus pais aquilo, e a gente acaba não assumindo responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente faz. A gente acaba esquecendo de enxergar que tudo depende da gente, que não importa o que aconteceu com a gente um dia, se você tem um trauma, se alguém te tratou de tal maneira, a situação pode mudar hoje. Quem conhece alguém desse jeito aí, que fica culpando a vida, que fica culpando os outros e que acaba não assumindo a responsabilidade pela sua própria vida? Eu conheço várias pessoas e às vezes a pessoa não percebe que tá nesse padrão, tá? Então, eu queria falar um pouquinho disso e falar os olhos que podem ajudar, tá? Esse assumir responsabilidades tem muito a ver com o vitimismo, né? Se você se sente vítima, então você acaba não assumindo a responsabilidade da sua vida, porque sempre tem alguma coisa que foi responsável por aquilo ou que é responsável ainda e você não consegue sair desse ciclo vicioso, inclusive de pensamentos, que fazem com que a sua vida continue sempre a mesma, né? Porque você não toma uma atitude, né? Ou a pessoa não toma atitude. Então, isso tem a ver com responsabilidade, tem a ver com sentir-se vítima, tem a ver com traumas, tem a ver com um monte de coisa. Mas qual é o início da coisa? Se conhecer. Quando a gente se conhece, quando a gente entende a nossa história, quando a gente entende nossas fraquezas, a gente se aceita por aquilo que a gente é. O que acontece? A gente se aceitando pelo aquilo que a gente é, a gente consegue entender que nem tudo é culpa do outro. Às vezes é uma coisa, assim, o que o outro fez com a gente não é responsável pelo aquilo que a gente se sente às vezes. É porque a gente significou daquela maneira. Nem sempre o que o outro fez também foi de propósito. O que a gente tem domínio naquilo que a gente sente, não com o que o outro fez com a gente. Então, o que a gente pode fazer? Cuidar daquilo que a gente sente, para ter atitude na nossa vida. E quando tudo parece perdido, não desistir, saber que depende da gente mudar aquela situação, não é? A gente pode mudar simplesmente nossa vida. Todo dia a gente acorda e escolhe, vou seguir o caminho A ou vou seguir o caminho B? Vou tomar uma atitude em referência a isso que está me incomodando ou não vou tomar atitude nenhuma? É uma escolha diária. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer diferente.
todos os dias. Mas o que você precisa? Precisa parar de culpar o outro e botar a mão na massa. Ação. Ação para mudar aquilo que não está legal. Ação para ir atrás daquilo que você deseja. Ação para deixar de lado aquilo que te incomoda, né? A gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar o que a gente sente em relação ao outro. Então para de querer mudar o outro. Muda o que você sente em relação a essa pessoa. Entenderam? É por aí. Na teoria, a gente ouve isso um monte de vezes. Eu sei que é difícil na prática. Mas quanto mais a gente entende a teoria, mais a gente consegue ver que depende só da gente. Ser feliz depende da gente. Ter coisas materiais depende do nosso trabalho. Resolver uma situação depende da nossa ação. Então depende só das nossas ações. Se ficar parado, vai continuar tudo igual. Então botem a mão na massa, tá? E deixa eu pegar aqui, quais são os olhos? Na verdade assim, ó, primeiro, que eu tava falando, né? Consciência. Por que que eu sou assim? Por que que eu me sinto assim? O que que me fez? Aí você vai lembrar, foi isso, aquilo que me fez me sentir assado. Tudo bem, pode até essa coisa ter sido causada por uma pessoa, mas acabou. Você não precisa ser a vítima o resto da vida. Aconteceu, você se sentiu assim, assim, assado. Tá ótimo. Tá ótimo não, tá ruim, né? Só que tá na hora de mudar. Não adianta esperar o outro resolver a situação. O que você sente tá dentro de você, é você que tem que resolver. Então, o deixar de se sentir de vítima vem junto com essa necessidade de mudança. Não adianta... É uma coisa assim, às vezes o ser humano é desse jeito, né? Porque a gente foi vítima de uma situação, né? Sei lá, sofreu um trauma e fica esperando que o outro conserte. Só que enquanto a gente não entender que às vezes o outro nem sabe que a gente se sente daquela maneira, ou que o outro não tá interessado em resolver nada pra gente, ou, né, não tá nem aí, a gente não vai conseguir sair do lugar de vítima. Então, deixar de ser vítima não é esperar o outro resolver seu problema. É você simplesmente sair dessa posição. Tá, aconteceu, pronto, eu faço a minha vida, eu melhoro a minha vida. Não preciso chamar a atenção de ninguém sendo vítima. Vou chamar a atenção de alguém mostrando que eu sei resolver, que eu sei ser feliz, que eu sei sair dessa caca que eu tô vivendo, por exemplo, né? E é uma coisa muito comum, a gente cai realmente nesse ciclo, tá? Todo mundo, somos humanos, né? Todo mundo cai nesse ciclo de vitimismo. Então, se você conhece alguém, ou se você se sente dessa maneira, vítima de uma circunstância, vítima de uma pessoa, e não consegue sair desse ciclo, o primeiro passo é entender que você se sente assim. E o segundo passo é agir sobre isso. E como agir sobre isso? Existem várias maneiras, é você que vai saber lá no seu coração. Os óleos essenciais podem ajudar sim, desde que você saiba o que você está fazendo. A consciência, ela precisa ter a consciência. Então tá, eu me sinto vítima, quero sair desse estado, não gosto mais ser assim, já entendi que continuar sendo vítima não vai resolver minha situação. O que eu vou fazer? Eu vou me empoderar, eu vou tentar mudar esse sentimento. E quais são os óleos que podem ajudar? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Às vezes precisa esclarecer um problema que aconteceu, conversar com uma pessoa, né? Por isso que a ação vai depender muito do que aconteceu, do seu sentimento, mas exige ação. A ação é que vai te tirar do estado de vítima, que vai fazer você ter esse movimento, né? Ação, movimento, meio óbvio, né? Então vamos lá. O primeiro óleo que eu penso e que é um indicado é o gengibre, tá? O gengibre é um óleo que ele trabalha muito esse vitimismo que a gente se coloca nessa situação, né? O outro faz uma coisa que não é legal, mas a situação de vítima a gente que se coloca, tá? Então eu vou ler sobre ele pra vocês, porque é muito legal o gengibre, tá? Gengibre. Esse óleo tem um propósito e ele cumprirá. Ação. Gengibre induz os indivíduos de modo poderoso a estarem totalmente presentes e participarem da vida.
Ele ensina que para ter sucesso, a gente precisa estar totalmente comprometido com a nossa vida. O ginger, né, o gengibre, trata de padrões profundos de mentalidade vitimista, evidenciados por sentimentos de impotência, na crença de que tudo está fora do controle, na recusa de assumir responsabilidades pela vida, ou mesmo na acusação de outras pessoas ou influências externas pelas circunstâncias da nossa vida. As vítimas se sentem presas ao descentralizar ou renunciar à responsabilidade e culpar os outros pelos seus infortúnios. O gengibre capacita as pessoas a assumirem total responsabilidade pelas circunstâncias da sua vida. Ele infunde uma mentalidade guerreira baseada na integridade, responsabilidade pessoal e escolha individual. Aqui, os indivíduos se veem como criadores de suas próprias vidas e não esperam mais circunstâncias externas, que as circunstâncias externas mudem, pois passam a escolher seus próprios destinos. Legal, né, gente? Pessoas empoderadas assumem total responsabilidade, controle e consequências das suas ações ou das suas inações. Então, o gengibre, ele vai cuidar de uma pessoa que tem uma mentalidade vitimista, que se sente impotente diante das coisas da vida, que sente muito desânimo para assumir a responsabilidade ou tem medo de assumir uma responsabilidade. Sabe aquela pessoa derrotada? Gengibre. Uma pessoa ausente, estagnada, que acusa os outros de tudo, mas não toma responsabilidade de nada, tá? Gengibre. Opa. O gengibre na doTERRA chama ginger, tá bom? Outro óleo interessante é o fennel. O fennel é o funcho, tá? Ó, fennel, sweet fennel. Esse é um óleo que ajuda as pessoas que têm um senso enfraquecido de si mesmo, tá? A pessoa se sente derrotada pelas responsabilidades da vida e tem quase nenhum desejo de melhorar essa situação. Então tá estagnada mesmo, tá? Ele reacende a paixão pela vida, incentiva a alma a assumir total propriedade e responsabilidade pelas suas escolhas. Ensina que a vida não é um bicho de 7 cabeças pra gente lidar. O fennel encoraja os indivíduos a viverem com integridade consigo mesmos, apesar dos julgamentos alheios. Quando estiverem paralisados pelo medo e pela vergonha, esse óleo os coloca em movimento novamente. Ele restabelece uma forte conexão com o corpo e consigo mesmo em momentos de fraqueza ou de separação. Ele também ajuda a gente a ouvir as mensagens sutis do nosso corpo. Isso é especialmente importante em situações de perda de conexão com os sinais naturais que a gente tem no nosso corpo. O nosso corpo dá sinais o tempo inteiro, né? Então o fennel, ele ajuda a gente a conseguir sentir esses sinais de novo, tá? Pessoas que fazem dietas muito severas, que usam drogas, que têm distúrbios alimentares, são pessoas que acabam tendo a tendência a perder essa conexão com o próprio corpo, tá? Não só essas pessoas, mas nesses casos é muito favorável. Ele reduz o desejo por experiências que entorpecem os sentidos. Então ele pode ser muito interessante para uma pessoa que foge do problema. Então foge do problema usando coisas que vão te tirar daquela situação, né? Que são os entorpecentes, quaisquer que sejam. Então o fennel, ele ajuda a gente a não sentir essa necessidade, tá? Ajuda a ouvir sinais de fome. Nossa, legal, hein? Porque meu filho não sabe quando ele tá com fome. Vou usar pra ele. Ajuda a ouvir os sinais de fome, de sede, de saciedade e de exaustão física. Porque a gente confunde muito, né? Uma vez uma amiga minha que é nutricionista que falou, a gente confunde fome com sede, fome com cansaço, né? No caso do meu filho, que ele é pequeno, ele fica irritado e não sabe que tá com fome. Então o fennel é um óleo legal para isso. E eu nem sabia esse negócio da fome, vou usá-lo. Também ajuda a recuperar o apetite, né? Por nutrição, tanto por comida quanto pela vida. Olha que legal, tá?
Então o fênel é um óleo que ajuda quando a gente está desanimado, falta de vontade, falta de responsabilidade, vergonha de alguma coisa, falso senso de identidade, apatia pelo próprio corpo, pela própria vida, tá? Então agora falamos do gengibre e do fênel, tá? Tem mais, o eucalipto também é legal, vamos falar dele. O eucalipto, vou mostrar, eucalipto, tá? Ele tem uma semelhança ao mentol. Pela sua semelhança ao mentol, ele demonstra o poderoso efeito no corpo físico e no emocional. O óleo de eucalipto fornece uma base de suporte à alma que constantemente enfrenta situações de comprometimento imunológico. Pode ficar bem por um tempo, mas logo volta a atrair aflições corriqueiras do momento. Então, para aquela pessoa que sempre está com alguma coisinha. Essa pessoa normalmente atrai essas coisinhas, inclusive, justamente por se sentir nesse ciclo vicioso de se sentir vítima, a vida acontece, eu não tenho poder sobre a minha vida, então acaba as coisas acontecendo, e o eucalipto ele ajuda a quebrar esses padrões, tá? Ele ensina que indivíduos que têm dores emocionais mal resolvidas no centro do coração, especificamente nos pulmões, ele chama essas pessoas a responder a sua aparente suscetibilidade física, abordando emoções subjacentes por trás desses sintomas. Então, pra gente entender o que tá fazendo a gente ficar daquele jeito, olha que legal, né? Eucalipto trata uma questão emocional e espiritual profunda que surge da necessidade de estar doente, uma pessoa tá doente, ou inundada por esses sentimentos, inclusive o de vítima, tá? Revela padrões de pensamento que criam continuamente uma saúde comprometida. Essas crenças podem incluir pensamentos como: eu não mereço estar bem, eu sou do tipo de pessoa que sempre fica doente, a única maneira de fazer uma pausa é ficar doente. Ele encoraja as pessoas a enfrentar essas questões, enfrentar as suas crenças, incentivando a gente a abandonar esse padrão de vitimismo, tá? E agir sobre as coisas que precisam de ação, tá? Então, o caso do eucalipto é assumir responsabilidade da vida, mas muito relacionado à saúde, tá bom? Quando pessoas que ficam muito doentes, que acham que só ficando doente que elas têm direito de parar, tá? Então, quando a gente não para, quando a gente não se permite, sabe o que acontece? Vocês sabem, né? A gente fica doente e aí é que a vida para a gente. Então, antes da gente ficar doente de verdade, antes da gente ficar atraindo essas coisas, antes da nossa mente comandar esse padrão vitimista que faz com que a gente precise ficar doente para poder parar, para poder ter o direito, né? Ou para chamar a atenção de alguém, para pensar em tudo isso. Porque não é legal ser assim. A gente tá causando no nosso organismo aquilo, né? Então o eucalipto ele vai ajudar a sair desse padrão, tá bom? Use o eucalipto quando tem apego à doença, quando se sente muito aflito, aborrecido, derrotado, desesperado, desejo de escapar das responsabilidades, quando se sente preso, impotente, não tem alguma coisa e não consegue se curar, o eucalipto ele vai ajudar a sair dessa bola de neve, tá bom? E tem outros óleos também que são indicados para essa parte de responsabilidade, mas esses três eles são muito interessantes porque eles trabalham muito o que a gente precisa, né? De poder pessoal, de sair do padrão, tá? E tem uma indicação que eu queria dar pra vocês também, que é do Balance, tá? O Balance, ele é um óleo aterrador. E o que ele faz com a gente? Por ele ser essa mistura de árvores e raízes, ele traz pra gente o viver no momento presente. Então vamos largar, por que ele é bom pra isso também? Vamos largar essa posição de vítima. Vamos viver no momento presente, largar o que ficou lá no passado, né? E o Balance ele é bom por causa disso, porque às vezes a gente precisa se reconectar com as nossas raízes, a gente precisa fortalecer o nosso interior, né? Pra gente entender que a gente precisa estar presente na nossa própria vida, né? A raiz ela é isso, ela mostra o que a gente
tem de profundo, mas você tem que estar conectado com a vida. E o balance, ele traz muito esse equilíbrio dessa maneira, né? Um óleo aterrador, que faz a gente se conectar com as nossas raízes, mas ter poder sobre a nossa vida, tá? Ele também é um óleo para quem evita compromisso, para quem não consegue ter relacionamentos longos, né? Porque o que acontece? A pessoa às vezes não consegue focar numa meta e seguir. A pessoa se dispersa. Então ele ajuda você a ter sempre presente na sua vida. A vida é hoje, o que está acontecendo hoje, deixa o passado para trás, deixa o medo do futuro lá no futuro. Então, ó, estar presente na vida, focar nas suas metas, o balance vai ajudar demais, tá bom? É isso, eu nem olhei se tinha pergunta, fiquei falando que nem uma coisa aqui. Boa noite, todo mundo que entrou. Daniela, eu leio muito, né? Então eu estudei sobre os olhos, mas eu tiro muitas coisas sobre o que eu tô falando nesse livro aqui, ó, Emoções Essenciais. Eu tenho um aplicativo, que na verdade ele tá em inglês. Antes desse livro ser lançado em português, eu já tinha traduzido ele inteiro. E eu me baseio muito nele, porque o aplicativo é legal porque ele faz conexões entre os olhos, as coisas que a gente tem no corpo, o que o livro é difícil de você unir tudo, né? Então, os olhos, as emoções que a gente tem, o que isso faz no nosso corpo, e então você consegue pesquisar melhor. Mas o livro é muito legal, tá? Ele chama Emoções Essenciais, tem em português, depois eu passo pra você o link de compra, tá? Vende em algumas lojas que trabalham com óleos essenciais, umas que vendem livros e acessórios, é bem legal, tá? E é um livro que tem bastante informação, tá? E ele não é um livro da doTERRA, mas ele trabalha com os óleos da doTERRA, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo, tá bom? A live vai ficar gravada. Quem quiser marcar amigo, mandar para alguém compartilhando, por favor, vamos fazer essa live chegar em mais pessoas para que a gente possa realmente ajudar, né, a todo mundo. Eu tô aqui para isso. O que eu quero na minha vida é ajudar pessoas. Então, quanto mais o que eu falo aqui chegue nas pessoas, mais eu vou poder ajudar, tá bom? Então, se vocês puderem aí dar uma ajudinha, eu agradeço demais, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite. Segunda-feira, às 7h30, tem mais, tá bom?